Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos começar agora a segunda parte do capítulo 4 do profeta Jeremias. Essa segunda parte, o profeta Jeremias, o Senhor, descreve sobre o invasor babilônico. Comecemos no versículo 10 do capítulo 4. Então disse: Senhor, Adonai Elohim, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Aqui, o profeta Jeremias, ele está fazendo uma reclamação com o Senhor. Está dizendo: Senhor, tu enganaste esse povo, dizendo que o povo teria paz, mas o Senhor enganaste este povo, e agora o Senhor está levantando uma invasão, uma guerra contra nós, contra esta nação, para exterminar esse povo. Senhor, por que, Senhor, tu enganaste esse povo e vai ferir este povo à espada? Então aqui, o profeta Jeremias, ele está reclamando, ele está dialogando com o Senhor, o porquê disso para com Jerusalém, para com o povo. Vamos ver que Deus também usou este método em 1 Reis, capítulo 22, versículo 22. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Versículo 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Aqui o Senhor permitiu que um espírito mentiroso, maligno, controlasse os profetas e desse a Acabe um mau conselho. Então aqui Acabe foi um dos piores reis do reino do norte, idólatra, marido de Jezabel. Acabe foi o rei que mais teve problema de relacionamento com o profeta Elias, o qual ele perseguiu e tentou matar inúmeras vezes, e também a rainha Jezabel, a sua esposa. Então aqui o Senhor está permitindo agora que eles sejam enganados com falso profetismo, com falsas profecias para a destruição de Acabe. Assim como agora no profeta Jeremias, o Senhor já falou anteriormente na Torá os requisitos para que a nação ficasse em paz. E também falou as consequências do pecado, assim como também ele falou quais seriam as consequências caso a nação partisse para o caminho do pecado e idolatria. Aqui não é nenhuma novidade para o profeta Jeremias, porque na própria aliança da terra e na própria aliança mosaica, na Torá, fala as consequências da desobediência e as consequências da obediência. Ou seja, um traria bênçãos e a outra traria maldições. Então aqui, entenda um cenário. O profeta Jeremias, ele estava tão decepcionado com as circunstâncias. Ele sabia como seria um cenário devastador. Quantas pessoas morreriam? Quantas mulheres, crianças morreriam? Haveria pobreza e fome. Então ele fala: Senhor, por que tu enganaste Jerusalém? Por que, Senhor? Por que? Agora aqui o Senhor está dando o que o povo buscou. Aqui o Senhor está punindo a nação por causa da idolatria. As consequências da nação ter escolhido o pecado e a idolatria agora vem sobre o povo. Então tanto na época do rei Acabe de Jezabel, o Senhor fez com que a nação caminhasse para a destruição através dos próprios demônios. Deus tem um poder pleno que ele usa os próprios demônios para atingir os seus objetivos. E ele fez ali com que as profecias que viessem a Acabe destruíssem a Acabe. E assim acontecerá também no futuro, durante a 70ª semana de Daniel, durante os 7 anos apocalípticos, onde Deus enviará a operação do erro para que as pessoas
que negaram a verdade sejam enganados e deem crédito à mentira. Vamos ver 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 na Brit Hadashah, versículo 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então aqui está dizendo que as pessoas, as nações, os povos, tanto Israel quanto as nações gentílicas, que negaram a verdade, negaram o Mashiach, Jesus, agora essas pessoas serão conduzidas ao engano. Deus fará com que essas pessoas sejam conduzidas ao engano e pereçam. Então essas pessoas que serão conduzidas ao engano receberão em sua mão direita ou na testa o 666, onde a partir daquele momento ela está condenada ao inferno e não receberá outra mais chance. Então o Senhor, usando recursos do engano, demônios, para que as pessoas que praticavam idolatria e viviam na prática da depravação espiritual, agora sejam enganadas e sejam condenadas à morte e ao inferno. Versículo 11. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos, do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Então, versículos 11, 12 e 13, o Senhor descreve a Jeremias como é o cenário, como é a descrição. Descreve sobre o invasor, o Império Babilônico. Vou ler o versículo 12 e 13 para fazer todos uma única explicação. Vento mais forte do que este virá ainda da minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, e os seus carros como tempestade, e o seu cavalo são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. No versículo 11, 12 e 13, aqui mostra o poder militar que o império. Então, praticamente, seria como esmagar uma formiga. Seria o Império Babilônico diante de Judá. E aqui está dizendo, vento abrasador dos altos desnudos. Aqui está fazendo uma referência ao vento síroco, que é um vento quente que vem do Oriente. Ele é seco e levanta areia. Ele também é tão quente que ele seca plantas. É um vento oriental. E ele traz fome e falta de trabalho, porque ele acaba gerando às vezes um clima tão quente, que as plantas secam e a agricultura acaba sendo interferida pela questão climática. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele vai mandar um vento muito mais forte que este vento, porque este vento ele só levanta areia, traz incômodos e acaba um pouco e interfere na comida, na agricultura e na economia. Agora, o vento que ele vai trazer no versículo 12, ele é muito mais poderoso. Ele vai trazer guerras, mortes, escassez de comida, pobreza. Vai interferir no comércio, na agricultura, na vida da sociedade. Guerra, guerra, guerra se levanta para punir uma nação que praticou idolatria, que viveu na idolatria e amou a idolatria. Ainda aqui no versículo 11, vamos ver sobre este vento abrasador dos altos desnudos. Isaías capítulo 27, versículo 8. Vou ler na Bíblia atualizada, depois em seguida vou ler na Bíblia de David Stern. Com show e exílio o trataste,
Com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Então aqui o Senhor em Isaías está falando sobre o cativeiro babilônico. E aqui está falando que os babilônicos seriam como vento forte para expulsar o povo de Jerusalém. Vou ler na Bíblia de David Stern. Olha como uma versão de uma Bíblia para outra muda completamente. A atualizada está usando as palavras com show, o exílio trataste. Olha a Bíblia de David Stern. A controvérsia está plenamente resolvida pelo envio deles para o exílio. Ele os remove como uma rajada de vento no dia em que soprar do leste. Aqui está dizendo que o povo de Judá e Jerusalém seria levado em cativeiro para a Babilônia. Versículo 13. Eis que aí sobe o destruidor. Agora observem os adjetivos que Adonai descreve sobre o invasor. Ele seria destruidor como nuvens, ou seja, viria em um grande exército como grandes nuvens. E essa nuvem, ela vem com nuvem de destruição. Os seus carros como tempestades, haveria muitos carros que mudariam Judá e traria muita morte. E os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias, ou seja, esse exército ele tinha uma preparação tão grande, tinham estratégias militares tão poderosas que os exércitos de Judá seriam incapazes de capturá-los. Aí o profeta Jeremias, no versículo 3, no final, diante dessa visão devastadora da guerra, ele, de nós, estamos arruinados. Irmãos, entendam, amigos, entendam o cenário do que está acontecendo. Ele está antecipando uma guerra para a nação. Ele está dizendo para a nação, se arrependam, povo, porque olha o que está para acontecer. Por causa da idolatria e do pecado de vocês. Ai de nós, estamos arruinados. O profeta Jeremias já devia ter imaginado que pessoas próximas a eles morreriam, seriam escravos. Vizinhos morreriam à espada, degolados ou atravessados em seu peito. Crianças, mulheres sendo escravas sexuais. Mortes por todos os lados. Cadáveres apodrecendo na rua, sangue por toda parte. E o profeta Jeremias, ai de nós, estamos arruinados. Não haveria mais comida na nação, haveria pobreza em extrema. Não haveria trabalho, as pessoas mendigariam o próprio pão. Versículo 14. Agora o Senhor fala e chama novamente, apela para o povo, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Aqui o Senhor novamente está apelando para o povo, arrependam-se que eu retroagirei com a guerra, arrependam-se para que eu não puna a prática de vocês, arrependam-se, apartem da malícia, da idolatria, da corrupção, do abuso de poder para com os pobres, da depravação sexual, das orgias sexuais. Aparta-te do mal, a nação. O Senhor está dando condições da nação se arrepender antes que Ele decrete a sentença, antes que Ele de fato decrete o juízo. Ele não mais retroagirá. Ele está dando condições para que os religiosos, os líderes, os ricos, os pobres, os reis se arrependam antes que seja tarde demais. A longanimidade do Senhor está acabando. Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Dan é uma região que fica próxima à divisa com Judá. Dan
fica no Reino do Norte, assim como Efraim. Efraim é um dos principais lugares do Reino do Norte. E aqui, no versículo 15, está dizendo que se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Aqui no versículo 15 está dizendo que tanto em Dan quanto em Efraim há vigias. E esses vigias provavelmente são vigias do Reino do Sul. Estão dizendo: está chegando o invasor, está chegando o invasor. Ou seja, desde aquelas regiões bem acima de Jerusalém. Efraim fica mais acima, ao norte de Dan. Lá os vigias, grupos que provavelmente estavam observando o movimento dos invasores, já estavam anunciando: está chegando o invasor, está chegando o invasor. Versículo 16. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a sua voz contra a cidade de Judá. Aqui o Senhor tem interesse que as nações saibam o que está acontecendo com Jerusalém. Então aqui as nações acabariam se espantando diante do terror que aconteceria, como também Jerusalém e Judá seria envergonhada dentre as nações por causa da prática de idolatria. E aqui no versículo 16 ainda está dizendo que vem de uma terra longínqua. Sitiadores, o que é sitiadores? Eles começariam a enviar militares para rodear a terra de Judá, rodear as divisas, para que aos poucos eles pudessem invadindo Judá, eles pudessem observar as movimentações, também impedir de qualquer indivíduo pudesse escapar desta invasão. Então os sitiadores já eram militares preparados para invadir, então eles inibiam que pessoas fugissem, observavam os movimentos e depois eles atacariam de forma implacável. Esse sítio que a Babilônia fez contra Judá durou meses e depois que eles efetivaram o ataque. Então, eles sitiaram Judá durante inúmeros meses e, por fim, começaram a invasão. A primeira invasão em 605 a.C., depois em 597 a segunda invasão a.C. e, por fim, a destruição total de Judá e Jerusalém em 586 a.C. Versículo 17. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Então aqui mostra que a nação, ela se rebelou contra Deus. Então aqui não mostra apenas que ela estava no estágio avançado de sodomia. Ela já estava praticamente inimiga de Deus. Então provavelmente as blasfêmias contra Deus eram uma prática comum, tanto dos líderes quanto dos ricos, dos reis e dos pobres. E aqui o Senhor está dizendo que a razão desta invasão e do sítio que a Babilônia estava fazendo era por causa da rebeldia da nação. E aqui, o versículo 17 está dizendo que eles cercaram Jerusalém como guardas num campo, como guardas de um campo, ou seja, eles fizeram como se fosse um muro de militares para que ninguém conseguisse escapar do terror que a Babilônia faria contra a nação. O contexto é: eles estão vigiando para que no momento oportuno eles ajam como predadores em busca da presa. E por fim, o versículo 18, para terminar esta segunda parte. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga,
atinge até o próprio coração. Aqui o Senhor está dizendo que por causa do pecado da nação, do povo, dos reis, dos líderes religiosos, enfim, da totalidade da nação, era a razão porque as calamidades viriam sobre ela. E esta calamidade seria tão amarga, que alcançaria até o fundo do coração. Pessoas morreriam e muitos não teriam mais esperança em viver. Aqui no versículo 18, Deus fala as razões da punição, as razões da guerra. O estágio de sodomia estava tão avançado que a única forma de resolver o problema era destruindo. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.